Hello! Seja muito bem-vinda ao AMVcast, o podcast da sua melhor versão. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tamara e toda terça-feira às 8 da manhã eu estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. Então, para você não perder nenhum conteúdo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque além dos episódios do AMVcast, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira, às 15 horas, no nosso clube de leitura. E eu estou sempre postando conteúdo aqui na comunidade também. E olha, se eu fosse você, eu ficaria ligadinha aqui no canal e nas nossas redes sociais, porque em breve teremos novidades. Então, bora lá para o nosso episódio de hoje? Para ser sincera, já faz um tempo que essa mensagem tem queimado no meu coração. Para ser mais objetiva ainda, desde o papo com a Ariane, no quadro Minha História com Jesus. Desde lá é que eu venho meditando e experimentando dessa verdade. E se você não ouviu esse episódio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conferir depois, porque vale muito a pena. Sabe, eu não tenho dúvidas de que Deus responde orações, mas eu estou igualmente certa de que Ele também responde à forma como nos posicionamos diante das circunstâncias. E muitas vezes é a nossa resposta ao Senhor com atitudes e não apenas com palavras que irá nos levar a viver verdadeiros milagres. E a Bíblia está repleta de exemplos, de homens e mulheres que se posicionaram diante do Senhor e viveram experiências extraordinárias. Nós poderíamos falar sobre Abraão, José, Moisés, Josué e Calebe, Raabe, Pedro, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros que desfrutaram da graça de Deus por conta de seus posicionamentos diante da palavra do Senhor, não é mesmo? Mas hoje eu quero ler com você a passagem que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. É a história da Sunamita, a mulher de Sunem. Vamos ler? Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: "Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar." Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: "Chame a Sunamita." Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: "Diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército?" "Não", respondeu ela, "minha família cuida bem de mim." Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: "O que podemos fazer por ela?" Geazi respondeu: "Ela não tem filhos e o marido é idoso." "Chame-a de novo", disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: "Ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços." "Não, meu senhor", exclamou ela. "Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças." Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um dos servos: "Leve-o para casa, para a mãe dele." O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas, por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: "Mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida." "Por que hoje?" perguntou ele. "Não é a festa da lua nova nem sábado?" Ela, porém, respondeu: "Não se preocupe."
Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: Olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: Está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: Sim, está tudo bem. Mas, quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: Deixe-a em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: Prepare-se para viajar. Pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os deles e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: Chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: Aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Uau! Nossa! São tantas as lições que nós podemos tirar dessa passagem, né? Aqui nós aprendemos sobre generosidade, sabedoria, discernimento, discrição, autocontrole, ousadia, confiança, gratidão. Tudo isso pode ser visto na postura da mulher de Sunem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que para cada comportamento dessa mulher, houve uma resposta da parte do Senhor. Todas as vezes que ela se posicionou de forma sábia, sincera e com fé, ela liberou favor do céu sobre a sua vida e a sua casa. O posicionamento generoso dessa mulher ao acolher, alimentar e abrigar aquele profeta liberou o milagre da maternidade sobre ela. E o mais lindo é que ela não fez nenhuma barganha com Deus. Eu cuidarei de seu profeta se o Senhor me abençoar. Nada desse tipo. Pelo contrário, ao ser questionada ali sobre o que poderiam fazer por ela, ela não pediu nada. Mas Deus já conhecia os desejos do seu coração. Desejos, talvez, que somente Ele sabia. E não é diferente conosco. Deus conhece os desejos mais íntimos do nosso coração. E muitas vezes, a forma como nós nos posicionamos diante de Sua palavra e como vivemos amando e servindo uns aos outros é que vai liberar o favor de Deus sobre nós. Eu não estou dizendo que o Senhor não pode nos abençoar ou operar milagres pelo simples fato de ser da sua vontade. Ele é Deus e pode fazer o que quiser. Mas, com toda certeza, as nossas ações e o nosso coração são constantemente sondados por Ele e atraem o seu olhar quando estão de acordo com o que Ele espera de nós. A forma sábia, discreta e confiante com que ela se posicionou diante da morte do seu filho também tem muito a nos ensinar, não é mesmo? Muitas vezes nós nos desesperamos por tão menos, saímos por aí alardeando os nossos problemas, contando para todos que encontramos ao longo do caminho e culpando também os outros pelo que nos acontece.
A sunamita poderia ter ficado se lamentando, reclamando, questionando Deus pela morte do filho. Poderia ter culpado seu marido, já que o filho estava no campo com ele. Poderia ter se queixado para ele, para os seus servos e para todos que ela encontrava pelo caminho. Mas sabe por que ela não fez isso? Porque ela sabia que o mesmo Deus que operou o milagre da maternidade na vida dela seria capaz de restituir o que ela havia perdido. Ela sabia onde encontrar consolo, resposta e solução para a situação que ela estava enfrentando. E mais do que isso, ela sabia que o seu posicionamento definiria o futuro do seu filho. Já imaginou se ela ficasse em casa chorando, murmurando, tentando encontrar culpados pelo ocorrido? Ela perderia a oportunidade de viver o milagre que viveu e não veria mais o seu filho com vida. Como você tem se posicionado diante das perdas, das frustrações, dos desafios da sua vida, hein? Com confiança, ousadia e fé no Senhor, o único capaz de prover o que você precisa, seja conforto, paz, paciência, força, recurso, sabedoria. Ou você tem se desesperado, fraquejado na fé e se deixado levar pelas circunstâncias? Sabe, minha irmã, eu tenho percebido que muitas vezes as adversidades vêm para nos provar, como um teste mesmo, para revelar as nossas reações e o nosso posicionamento. Não porque Deus não saiba como nós agiremos, mas porque muitas vezes nós não conhecemos o nosso próprio coração. Por exemplo, você alguma vez já se surpreendeu com a forma com a qual reagiu diante de determinada situação? Talvez por ter tido uma reação positiva diante de algo que pensou que não suportaria, ou então por ter reagido negativamente em uma situação que pensou que tiraria de letra. Pois é, o Senhor está o tempo todo nos revelando o que tem no nosso interior. E sabe o que eu tenho percebido? Que quanto mais cheias do Espírito Santo estivermos, revelando o seu fruto em nós, com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, mais alinhadas com o céu nós estaremos e mais nós manifestaremos o caráter de Jesus nos nossos posicionamentos e mais manifestaremos também os milagres de Jesus em nossa vida. Eu não sei se há alguma área estéril na sua vida que precisa de um milagre, ou se há algo precisando ser ressuscitado na sua vida, mas Deus sabe. Ele conhece o seu coração, conhece os seus desejos mais íntimos e Ele ouve as suas orações mais secretas, aquelas que só Ele sabe. E talvez a única coisa que Ele está esperando para liberar seu favor sobre a sua vida é que você se posicione da forma que Ele deseja e alinhe o seu coração ao dele. Que nós possamos aprender a descansar, a confiar, a discernir a vontade de Deus e a responder na terra conforme se espera no céu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos para que o Senhor alinhe o nosso coração ao seu, nos molde conforme a sua vontade, para que possamos nos posicionar de modo agradável a Ti e desfrutar do seu favor e da sua bondade para conosco. Espírito Santo, dá-nos sabedoria, discernimento, ousadia para sermos mulheres posicionadas segundo o coração de Deus. Que não venhamos a dar as respostas que o mundo espera, mas a resposta que o Senhor espera de cada uma de nós. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser e é o único capaz de nos conduzir ao centro da vontade de Deus para nós. Ensina-nos a não nos distrair com o que é passageiro e a não derramar o nosso coração para as pessoas erradas. Que a nossa esperança, a nossa confiança e a fonte de toda a nossa força estejam somente em Ti, Jesus. Amém? Amém. Que esse episódio possa ter falado ao seu coração e te
despertado o desejo de conhecer mais e mais de Deus para dar as respostas certas às mais diferentes circunstâncias da vida. Para cada situação, o Senhor desejará de nós um determinado posicionamento. E nós só saberemos como responder a Ele se o conhecermos intimamente. Por isso, minha irmã, prossiga em conhecer o Senhor. Não deixe que nada seja mais importante que o seu relacionamento com Ele. Ele é tudo que você precisa. Me conta aqui nos comentários se esse episódio falou com você. Curte esse vídeo para eu saber e também para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. E é claro, não deixe de participar do nosso canal de interação lá no Telegram. O link está aqui na descrição. Fique na paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia, sua semana e que o Espírito Santo te conduza a um posicionamento agradável ao Pai. Eu te vejo em breve, um super beijo. Tchau!